Bom dia, bom dia, bom dia! Uma live sem muitos avisos por aqui, sem muita antecipação para não criar expectativa, não é mesmo? Olá, como que você está? Tudo bem por aí? Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre desparasitação natural, um assunto que a gente volta e meia comenta por aqui, mas sempre surgem algumas perguntas, alguns questionamentos e hoje a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer aqui para esse nosso bate-papo a minha colega Thalita, que é quem atende junto comigo alguns grupos, né, de atendimento. A gente tem grupo de desparasitação natural, temos também um grupo de fortalecimento da imunidade, temos ainda o grupo de fortalecimento emocional para tutores. Então, eu e a Thalita atendemos juntas estes grupos e hoje ela vem conversar com a gente para esclarecermos as questões relacionadas à desparasitação. Já vou chamar ela para começarmos por aqui esse bate-papo. Vamos lá. A Thalita já chegou, mas ela pode pedir para participar, eu acho, né? Tan, 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 entrar ao vivo. Vamos ver. Vamos esperar a Thalita. Cheguei! Oi, Thalita! Bom dia! Bom dia! Eu não vejo você. Onde você está? Eu tô aqui, eu tô vendo você, mas você não escute a minha voz. Oh, eu Ah, estou, eu será que estou vendo você muito bem. sim? Para mim aparece uma tela preta. Será que eu saio e entro de novo? Não, você precisa me ver, eu sei que, né? Preciso. É. Tá, então sai e entre de novo. Ah, A Thalita saiu, mas ela vai entrar de novo. Eu vou continuar por aqui conversando, né? Quem está chegando agora e não está sabendo o que que é isso que está acontecendo, ontem eu e a Thalita estávamos conversando sobre esse grupo de desparasitação que começa agora já no domingo. E ela disse: acho que a gente tem que fazer uma live sobre isso. Eu disse: o quê? A Thalita querendo fazer live? Isso me surpreendeu. Então eu não podia perder essa oportunidade, né? Já combinei com ela que hoje a gente abriria essa live, mas a gente não tinha um horário muito certo para isso acontecer. Então, por isso estamos aqui sem muito aviso, sem chamar todo mundo, mas fica tranquilo que ela vai ficar gravada. E aí, se você não pôde estar aqui ao vivo com a gente, não pôde trazer a sua dúvida, o seu questionamento, depois, né, assiste no gravado e comenta também se tiver alguma dúvida na própria postagem, tá bom? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre uma alternativa para a desparasitação, né? É sempre importante a gente deixar claro isso, que nós não queremos aqui de forma alguma invalidar outros métodos de desparasitação, todos eles são importantes, né? Porém, cada ser é único, né? Cada animalzinho ele é único e cada um responde de uma maneira diferente aos tratamentos. Então, nós vamos trazer aqui uma alternativa para a desparasitação, que é a desparasitação com o biomagnetismo, né? Nós vamos trazer algumas consciências sobre esse assunto, benefícios, por que, né, fazer uma desparasitação natural, o que, que o seu animalzinho vai perceber no seu corpinho, e aí também deixar o convite, se você tiver interesse em participar da desparasitação que começa agora já no domingo, dia 27. A minha convidada disse que não está conseguindo entrar, como pode melhorar? É, eu posso falar sozinha, né? Não me importo, mas eu gostaria que ela estivesse aqui presente. Então vamos enviar boas energias para a Thalita, para ela conseguir entrar e como pode melhorar tudo isso. A Thalita, ela faz atendimento também de desparasitação para humanos. Então, por isso que eu gostaria que ela viesse aqui conversar com a gente, é, para trazer também essa parte dos humanos, né? Vamos ver se eu consigo adicionar ela aqui. Hum, é, agora conseguiu, Thalita? agora sim. Ai, olá!
Você Viu? ainda não aparece, tá tudo certo. Bora A lá. minha energia deu certo aí, ó. Bora falar de desparasitação. Bora falar sobre desparasitação. Eu já vou agradecer a todo o pessoal que está chegando aqui. Obrigada, Sabrina, a Mozara, o Anderson, a Maristela. Gratidão por vocês estarem aqui, mesmo sem a gente avisar antes, né? Bom dia a todos. Sim. Essa é uma live meio de surpresa, né? Mas é muito importante. E por isso a gente vai deixar ela gravada para depois, quem não conseguir assistir enquanto a gente está aqui ao vivo, pode assistir depois no gravado. E eu estava comentando, Thalita, antes de você chegar, que você atende os grupos, alguns grupos junto comigo, né? Então eu gostaria também que você se apresentasse aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, para verem um pouquinho da sua luz. Seja bem-vinda. Muito obrigada por esse espaço. Sempre temos a primeira vez, né? Que alegria estar aqui conversando com você sobre isso, depois de tanto tempo juntas, né? Até que enfim saiu uma live. Eu acho que já faz um ano, né, Thalita, que a Já gente faz um está ano que a gente atendendo está. grupos juntas. Isso. Uau! Quem está assistindo no ao vivo aqui, pode comentar, por favor, se já participou de algum grupo junto com a gente, se já conhece a Thalita ou se ela é um rostinho novo por aqui, Ou só escutam a minha voz por aí, né? ou só escutam a voz da Thalita. Ah, em alguns grupos, né, a gente faz os atendimentos e manda os áudios, então por isso que a gente diz que a Thalita é uma voz no nosso WhatsApp. Mas que bom, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de Bem-vindos você. sim, bem-vindos aí quem está chegando, que alegria, né? A gente está aqui juntas. E eu trabalho, né, com terapias há mais ou menos 5 anos já. Esse fim de ano de 2024 eu fiz de fato a minha transição de carreira, então hoje a minha atuação é basicamente com terapias. E o biomagnetismo chegou aí para agregar muito, né, os nossos atendimentos, os nossos grupos, e a gente está se surpreendendo com cada feedback e como as pessoas estão gostando, né, de todo esse movimento que a gente faz por lá. Então, para quem não me conhece, olá, cheguei. E para quem te conhece também, Para quem me olá. conhece também, sejam bem-vindos de novo. E o que mais é possível agora, o que mais a gente pode criar junto, né? Uhum. A Maristela E está dizendo que já participou de grupo e já participou de atendimento com as duas. isso. Ei, Gratidão, Maristela. Mar. Legal. Eu estava comentando antes de você entrar, Thalita, que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre uma alternativa, né, para a desparasitação natural. Porque, assim, a gente não quer invalidar aqui, de forma alguma, outras formas de desparasitação, né? Existem inúmeras. A gente só quer trazer uma outra oportunidade, um outro ponto de vista. E existem alguns animaizinhos que preferem essa forma energética, né? De desparasitação, que é a que a gente faz com o biomagnetismo. Eu estava pensando antes da gente entrar, que, por exemplo, no meu caso, eu não posso tomar dipirona, né? Eu sou aquela pessoa que o meu corpinho, ele ele demonstra no intestino um descontentamento. Mas isso sou eu, né? Não quer dizer que esse medicamento vai fazer mal para todo mundo, de forma alguma. Então, é esse olhar que a gente quer trazer, né? O olhar de cada ser é único, existem métodos que funcionam para cada tipo de corpinho, né? Então, se abram, né, para perceber se você gostaria de receber essa contribuição do biomagnetismo, se o seu animalzinho gostaria de receber essa contribuição, a gente sempre fala sobre isso, né? Percebam, né? Pergunte para o seu corpo, pergunte para o corpo do seu pet o que vai contribuir mais com ele neste momento. E aí, se sentir esse chamado, né, nós temos essa oportunidade. E o mais legal, assim, é de fato ter essa sensibilidade e perceber no corpo, né, aquilo que de verdade faz mais sentido, aquilo que o corpo está requerendo naquele momento, né? E sim, existem inúmeras formas aí da gente tratar várias questões no corpo, né? E para quem busca uma alternativa natural, o biomagnetismo é uma delas. E ele é uma alternativa muito gentil com o corpo, com muita facilidade. Isso que mais me encanta, assim, e de uma forma muito potente, né?
Então, quando a gente fala de desparasitação, por exemplo, que é o tema que a gente vai tratar aqui, né, especificamente, a gente tem aí naturalmente diversos parasitas e micro-organismos no nosso corpo, no nosso intestino, né? Isso acontece naturalmente, né? A contaminação, ela é cíclica. Então, não tem como a gente parar. Mas tem como a gente cuidar e fazer com que isso não gere nenhum tipo de adversidade no corpo, nenhum tipo de reação, nenhum tipo de problema de saúde, né? E o bio, ele trata disso com muita maestria, com muita potência, né? O mágico biomagnetismo, humano e pet. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Estão me Estamos ouvindo? ouvindo bem. Eu, pelo menos, estou. Quero dar bom dia à Elizabeth, que entrou, a Thaís, a Marcela, e já pedir, né, se você tem alguma questão que gostaria de perguntar, pode colocar aqui, né, no chat, que a gente vai responder. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e vieram algumas perguntas sobre isso, né? Então, daqui a pouco a gente Vai. vai conversar. Mas é interessante que a Thalita comentou sobre é, essa questão dos parasitas ela ser cíclica, né? Então, muitas vezes a gente não consegue realmente identificar se o nosso corpo está com parasitas ou se o corpinho do nosso pet está com parasitas. E esse é um detalhe bem importante do que eu comento sobre o uso de medicamentos químicos. Porque assim, ó, existem várias linhas de pontos de vista, né, de entendimento, mas uma linha da veterinária, ela sugere que os medicamentos químicos vermífugos, né, eles não são uma forma preventiva, eles são um tratamento, ou seja, se o corpinho do seu pet ele está com os vermes, ele está com os parasitas, toma-se o vermífugo para tratar isso. Ele não tem uma ação para prevenir. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente dá o vermífugo achando que ele está prevenindo. E a gente nem sabe se o animalzinho está com o verme ou com o parasita, né? Então, aí que está o que a gente quer chamar a atenção, né? Será que realmente vale a pena a gente ficar dando medicamentos e às vezes, né, não é todos os casos, mas às vezes comprometendo outros órgãos como o fígado, rins, pelo uso excessivo de medicamentos, né? Então é um questionamento que a gente gostaria de pedir para vocês perceberem, né? Se realmente acha que seria, né, o que seria indicado para cada animalzinho. E aí, não são todos, né, os veterinários que indicam isso, mas alguns comentam sobre isso. Então, é sobre essa questão que a gente gostaria de trazer hoje, para você perceber se realmente haveria, né, essa necessidade de ficar dando os vermífugos químicos, né, ou se talvez pudesse buscar uma alternativa como o biomagnetismo. Ele previne também, né? Que é o mais incrível. E o interessante da gente falar um pouquinho sobre esses medicamentos é que, além da sobrecarga do organismo, do fígado principalmente, né, que vai ali trabalhar todo esse processo da medicação, eles não têm uma eficácia muito ampla, né? Então, a gente tem aí nos vermífugos humanos, por exemplo, a gente elimina no máximo 19, 20 tipos de parasitas. E já foi estudado que a gente tem diversos, mais de 200 tipos desses parasitas no nosso corpo. Você imagina? Então você vai ali, toma um vermífugo de farmácia e não elimina nem metade, né, dos parasitas que estão no seu corpo. E aí a gente faz essa comparação com o biomagnetismo, porque ele sim tem essa eficácia de eliminação de todos os tipos, né? Então, é muito mágico, gente, é muito mágico. E, como a Thalita comentou, de prevenir, porque ele Exato. fortalece a imunidade, fortalece os órgãos principais, como o fígado, rins, é, também, né, criando aí uma barreira, né, um equilíbrio. E como que a gente percebe, então, se o nosso animalzinho ele está precisando passar por uma desparasitação? É, Às vezes aparecem alguns sintomas, né? Como, por exemplo, coceiras, que às vezes não sabe qual é o motivo, não consegue identificar.
Às vezes aparece realmente até na eliminação, né, das fezes e Uhum. tudo mais. Mas eles podem ter uma agitação muito forte, né? Ou então uma apatia, né? Ao contrário, também é possível a gente perceber perda de apetite, alteração de humor, queda de pelo, imunidade baixa. Então, esses são alguns sinais de alerta, né? Que você pode, então, pensar sobre procurar uma desparasitação, né? E aí seja ela do jeitinho que você preferir. E nos humanos, Thalita? Mesma coisa. Muitas vezes, hoje já se fala muito sobre a importância da gente cuidar do intestino para uma saúde total do corpo, né? Então, hoje já se relaciona muitas doenças com esse desequilíbrio dos micro-organismos no corpo, né? Devido à nossa alimentação, toda essa rotina aí de industrializados, que é muito comum hoje em dia, né? Então, a gente, dependendo da sua alimentação, da sua rotina, você contribui para que esses micro-organismos se proliferem. E isso gera sintomas diversos, inimagináveis, assim, que tem relação direta com excesso de micro-organismos, excesso de parasitas, vermes, né? E todo esse desequilíbrio do intestino. Também desequilíbrio do processo gastrointestinal ali, né? As disbioses, enfim. Então, muitas alergias, muita queda de cabelo, até questões emocionais. A gente já tem estudos provando que tem relação, sim, com a presença, né, desses micro-organismos aí no intestino. Então, imagina, se você tem algum sintoma que já fez de tudo e não resolveu, foram, sei lá, dermatologistas, médicos, e eles não cogitaram essa possibilidade de relação, né, entre a saúde intestinal, a saúde gastrointestinal, com a doença em si, com o sintoma em si, talvez seja a hora de você olhar para isso, né, como seria. E é impressionante, assim, os relatos de pessoas que fizeram desparasitação, não só com biomagnetismo, mas diversas outras possibilidades naturais, né? Que é o caso aqui da nossa conversa hoje. E simplesmente resolveram problemas de saúde que já tinham desistido, assim, que já não encontravam mais solução. Porque tem muito isso, né? Às vezes você vai para o médico, dependendo do profissional, ele vai olhar para o sintoma. E muitos deles não estão preparados para olhar para a causa, infelizmente, né? Então, é sobre isso, né? Como que a gente consegue, de fato, olhar para essas questões do corpo que nos contam muito sobre como está a sua saúde, né? E cuidar do intestino, cuidar da saúde gastrointestinal faz parte disso, né? Esse que é o nosso convite. Verdade, Tanto pet quanto humano. Tem é tudo a ver, verdade. né? Vamos então às perguntas que nos deixaram na caixinha, que eu acho que vai ser interessante a gente comentar. Perguntaram assim: o tutor precisa estar junto com o pet na hora do atendimento? Você conta? Não. Você conta ou eu conto? Não precisa não, gente, não precisa estar junto. A gente trabalha com uma mesa magnética de biomagnetismo, né? Então, o atendimento é todo feito à distância. E não precisa estar em uma hora específica ou em um local específico para receber. Esse protocolo a gente faz durante 6 dias consecutivos. Então, é um boom de energia exatamente para eliminar esses parasitas, né? E de forma Sim. gentil, natural e à distância. No caso dos humanos, a gente faz normalmente na mesma data, né? Até pelo fato da gente contribuir também para a saúde do todo, né, ali do ambiente. Então, quando o humano desparasita, é importante também o pet desparasitar, para que os ciclos de contaminação sejam reduzidos, né? E o tratamento dos humanos, a gente fica um dia a mais, são 7 dias. Só um detalhezinho, assim, diferente. Mas é a mesma Perfeito. ideia. A distância, sem precisar mudar a rotina, sem precisar ingerir nenhuma substância, é tudo feito pela energia e pela mesa com os ímãs. É seguro, é indolor, eles não vão ter reações, né? A gente não percebe, não ficam prostrados nem nada disso. E eu que já participei da desparasitação de humanos, realmente a gente não percebe nada, né? Só realmente melhora a vitalidade, a gente tem mais disposição. Isso acontece com os pets também. É, é isso, né? Vamos para a próxima? Bora.
Se você que está assistindo ao vivo também tiver alguma pergunta, tá? Pode colocar aqui nos comentários. Agora a Mica entrou também, né? Seja bem-vinda. Perguntaram assim: eu vou precisar dar algo para o meu cão tomar? Não. A gente faz a conexão através da energia, né, de cada um. E o atendimento, como a gente falou, é toda a distância, então vocês não precisam fazer nenhum tipo de ingestão. É tudo pela energia. A mesa cuida de vocês, não se preocupem. Não precisa fazer mais nada, não precisa mudar a rotina. Vida que segue, o tratamento vai acontecendo. A mesma coisa acontece com a desparasitação dos humanos, né? Eu sei que existem alguns protocolos de atendimento onde a gente toma chás ou até óleos essenciais, é uma outra forma, né? Ok. Mas no biomagnetismo não precisa, né, Thalita? Não precisa, é tudo pela mesa. Sempre me perguntam, mas e se eu quiser dar o vermífugo para o meu pet? Pode, claro que pode, né? Não tem problema, mas não precisa, né? É bem eficaz, é bem eficiente, é impressionante. A Tainara agora também entrou, seja bem-vinda. Se tiver alguma pergunta Uhum. sobre a desparasitação natural, pode perguntar aqui nos comentários. A outra pergunta que deixaram na caixinha diz assim: a desparasitação é indicada para prevenir, além dos vermes, as pulgas e carrapatos? Uau! E aí? Que mais é possível? Então, a gente sempre fala que não é o nosso ponto, o nosso foco, né, nesse atendimento. O foco são os parasitas internos, né? Porém, o biomagnetismo ele vai tão além do que a gente sequer imagina, que acaba sim criando uma barreira. E também nos nossos atendimentos, eu e a Thalita, a gente sempre trabalha com a energia também da comunicação animal, né? E a gente Uhum. consegue, através de comandos energéticos, convidar o corpinho do pet a ser também incompatível com pulgas e carrapatos, né? Então, através dessas ferramentas que a gente tem energéticas, né, como conversando com os animais, e outras ferramentas, a gente consegue também dar esses comandos e ajuda, né? Então, no protocolo de desparasitação, não é o foco, mas sim, sempre pode melhorar, né, Thalita? Ah, sim, tudo bem. Então, a gente. Eu saí aqui porque uma pequena chegou no meio da Ah, minha live. querida, mas ela não pode participar? Ó, não é só uma que está participando. Oi, Anderson. Chegaram os dois ao mesmo Os momento. maridos e a criança surgindo assim no meio do nada. Bom, já cheguei aqui debaixo de uma Oi, árvore. olha a Amora chegando. Oi, Amora. Eu Oi. não tô vendo você. Ah, é, então, sobre as pulgas e os carrapatos, a gente estava falando. Sim. Você quer É, contribuir com mais alguma coisa? não, eu sempre gosto de falar, né? Acho que você falou sobre os protocolos complementares, né? E que eles contribuem de dentro para fora para que eles não sejam compatíveis, né? Com todos esses parasitas. Você falou sobre isso, né? Falei, falei. Uhum, Sim. ótimo. E também a gente está trabalhando a partir do equilíbrio do pH do sangue, né? Essa que é a essência do biomagnetismo. Então, como seria se o sangue dos nossos pets começassem a ser repelentes para todos esses bichinhos aí, né? Exatamente. Uhum, isso mesmo, e o que mais é possível. Perguntaram aqui no comentário, a Elizabeth perguntou, e como é quando é mais de um pet? Eu não Ah, entendi muito bem a sua pergunta, Elizabeth, se você gostaria de saber com relação a valores ou com relação a como que é feito o atendimento, porque todo esse atendimento ele é feito no coletivo, né? Ele é um atendimento em conjunto, então são vários pets. Por exemplo, esse grupo agora de abril, ele já está com 37 pets. E mas é possível. todos eles recebem essa energia de forma única. É incrível como cada um recebe aquilo que está precisando no momento, né?
Então, a gente não tem como mensurar tudo que o atendimento pode atingir, né? Mas eu tenho certeza que ele chega naquilo que o animalzinho precisa naquele momento, né? Então, Sim. se for para eliminar o verme, vai ser para eliminar. Se for apenas para prevenir, porque o animalzinho não tem o vermezinho ali, vai prevenir. Ou até fortalecer o organismo também, né? Porque é sobre isso. Exatamente, age como um fortalecimento, né? Agora, É. se você perguntou com relação ao valor, o valor para participar do grupo é R$19,90 por animalzinho. Então, se você tem mais do que um pet, né, todos eles são bem-vindos. Pode nos chamar aqui se quiser participar dessa edição. O valor é R$19,90 por animalzinho, tá bom? Isso. E E para para os o humanos humano, tem é. valor diferenciado também. Para os humanos é R$ 33 a primeira participação. E a partir da segunda, quando você repete, você paga 25. Aí vocês recebem o valor de repetição. Maravilha. Perguntaram também sobre quantidade de vezes que pode fazer esse protocolo. A pessoa que perguntou disse que já fez 3 vezes. Se tem algum problema. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação sobre repetir várias vezes. Eu super indico, tá? Porque não faz mal nenhum, muito pelo contrário, né? Só fortalece. Então, se você sentir, vai muito do perceber do tutor também. E se o pet requer? Às vezes o pet fala não. Já teve uma edição que as minhas gatas não quiseram participar, né, Ali? Eu esqueci de colocar o nome delas no grupo e depois eu entendi que eu não esqueci, que na verdade elas não estavam requerendo. Mas as outras vezes todas elas participaram também. Então é Não, sobre isso, é sobre perceber a energia do que o pet está te pedindo. Porque eles conversam conosco, eles nos avisam. né? Assim como o nosso corpinho, né? O nosso corpo também Exato. pode estar pedindo. Então, se você está assistindo aqui e algo tocou em você, se você gostaria de participar, ainda dá tempo, né, para se inscrever. A gente começa no domingo. Amanhã. Gente, eu ando tão perdida no tempo. Eu fiz uma live essa semana com a Silzanata, não sei se você conseguiu assistir, e eu abri a live dizendo: Nós estamos em maio. E só depois que eu fui ver no gravado que eu falei 21 de maio. A Não. pessoa perde. Está certo sobre isso, né? Você já estava acessando o futuro. Então, pessoal, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma questão Sim. aqui. Não sei se a Thalita gostaria de comentar mais alguma coisa. Bom, acho que é isso, para deixar o convite para vocês, quem não veio ainda, talvez experimentar um pouquinho da energia do biomagnetismo. Os grupos, eles foram construídos com valores bem acessíveis para que vocês tenham essa possibilidade de tratamento. E, e como seria receber esse fortalecimento no corpo, na saúde gastrointestinal? Começar de dentro para fora com uma técnica super gentil, super, enfim, super mágica. Então, é mais esse convite para vocês experimentarem. Quem já veio, vir de novo, para a gente criar aí mais mágicas nessa edição. Que já deve ser a 11ª por aí, né? A gente está falando aí de muitos meses de tratamento. Então, o que mais é Com certeza. possível? Isso mesmo. Maravilha. Gratidão, Thalita, pela disponibilidade de estar Ah, aqui, conversando comigo, trazendo toda essa consciência. Eu acho que a gente gratidão a você. poderia, eu acho que a gente poderia aproveitar esse lugar aí onde você está e Gente, olha aí. enviar uma energia para todos que estão assistindo ao vivo, quem vai assistir no gravado depois. O que que você acha? A gente Sim, pode enviar uma energia para vocês já irem percebendo, claro. né? Se a gente é um convite, se você gostou da nossa conexão, né? Eu quero convidar todos os animaizinhos que estão aqui ao vivo com a gente, e também todos os que Yeah. vão assistir depois no gravado, para que recebam, né, essa energia. Quero pedir para que cada pet que foi lembrado aqui durante essa live, né, que o seu tutor estava assistindo, que ele receba agora uma onda de luz,
uma onda de proteção, uma onda de amor, e que eles sejam fortalecidos, tanto os seus corpinhos quanto a sua alma, e que cada tutor também que está aqui sinta, né, essa contribuição que todos nós somos para cada companheiro de jornada. Gratidão a você que esteve aqui ao vivo, para você que vai assistir depois. A Mozara comentou que a Pérola está escutando a gente, Querida, querida. é sobre isso. Que contribuição a gente pode ser e receber de toda essa terra, de todos os animais, de todos os seres que estão aqui disponíveis para contribuir com a gente. Gratidão. Recebam. Gratidão, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Então, a live vai ficar gravada. Obrigada, Elaine, pela participação. A gente já está encerrando por aqui, mas a gente vai deixar a live para depois, quem quiser assistir no gravado. Um beijo a todos. Quem chegou? Oi, Helena. Helena veio trazer a sua energia, não? Veio. Tá pouquinho de vacina. Querida. Então tá. Gratidão, Thalita. Vai dar atenção para ela. Tchau, pessoal. Até mais. Até. Gratidão.